Pessoal, bom dia. Então hoje a gente vai fazer uma parte 2 de um vídeo que eu já tinha montado sobre um sistema de multilinguagens, né? Então, um site que teria português, teria inglês, enfim, várias línguas. Do primeiro site que eu montei, o problema com ele era, para cada linguagem que a gente teria que adicionar um novo arquivo, certo? E para esse novo arquivo a gente teria que fazer tudo novamente alterando as línguas. Do modo que a gente vai fazer hoje, a gente vai manter num arquivo só. E aí o que você vai ter que vai modificar entre os dois é só os textos, né? Você vai dar um texto para ele e vai falar assim: se você tiver no PTBR, você vai trocar para essa linguagem. Se você tiver no EN, que é inglês, troca para outra linguagem, certo? Então é algo mais simples, a gente vai usar em vez de dois, né, nesse caso. E aqui eu montei um sistema aqui, um design system, com um site bem legalzinho aqui, minimalista pra gente. Eu já tava, primeira vez que eu testo para fazer um site minimalista, ficou até que legal. É bem dark mesmo, assim, só com algumas cores brancas aqui. E aí a gente vai fazer isso aqui, trocar depois de português para inglês. É isso, beleza. Só que como é um design mais complexo, né, digamos assim, a gente vai ter uma parte do vídeo nosso que é só para design e a outra parte é a aplicação mesmo do que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, se você quiser só ver como que faz a parte da tradução, eu vou colocar a minutagem aqui no vídeo, né, em algum lugar aqui vai ficar a minutagem agora. E aí você pode ir para aquele minuto, né? Por exemplo, 30 minutos do vídeo é onde eu começo a fazer a parte do código em si. Aqui no começo a gente vai fazer muito do CSS só e montar esse site do jeito que está aqui, beleza? Então, bora lá. Então, bora lá, né? Vou começar aqui um código limpo. Aqui eu tô no Figma. Se você olhar, tem as barrinhas aqui, mas eu vou tirar elas para ficar melhor de se ver. E aqui eu montei um design system bem simples. Por quê? Quando eu monto um design system, para quem não sabe, ele me dá, né, eu que montei isso aqui na verdade, mas fica bem mais separadinho o que exatamente eu vou precisar no meu CSS, certo? Então aqui, por exemplo, já tem 4 cores, e dessas 4 cores eu já consigo estabelecer que vai ter essas 4 cores no meu CSS. Mesma coisa com as fontes, né? Então eu separo aqui todos os valores para eu não ficar alterando toda hora. Aí aqui tem algumas outras informações. O meu CSS não vai consistir só disso, né? Porque a gente tem outros padrões que a gente tem que utilizar. Só que isso aqui ajuda demais, demais na conta, beleza? Então beleza. A primeira coisa que eu vou fazer, antes de qualquer coisa aqui no meu site, é montar ele. Então, index.html, index.css e index.js, que é o JavaScript, beleza. Aqui no HTML eu vou colocar HTML e ele vai me dar o emit aqui, ó, 2.5, né? Beleza. Se o seu não tá aparecendo o emit, é só você clicar aqui embaixo e provavelmente você vai ter que selecionar o HTML para quando é o arquivo HTML, importante. E aí ele vai aparecer o emit para você, certo? Então você vem aqui em Document, então eu vou colocar aqui Multi Language System, que é o nosso site. Eu vou importar já as coisas que eu vou precisar. Então, primeira coisa que eu vou precisar, CSS. Só que o meu CSS, ele não chama style, ele chama index. E aí, já tá aqui. Opa, pera aí. Aí, já tá aqui. Eu aperto Ctrl, clique, ele vai me direcionar para o arquivo. E eu vou precisar também do meu JavaScript. Só que como o meu JavaScript vai ser um módulo. Por quê? Porque o módulo é uma maneira mais fácil de a gente importar algumas coisas mais modernas, né? Digamos assim. Então vou colocar aqui, ó, type. Pera aí. Bom. Module. Certo? Então, a estrutura inicial do nosso site é essa aqui. Beleza. Então, a gente pode colocar dessa maneira. Eu vou criar uma pasta aqui, ó, public, para colocar os meus arquivos de imagem. E bora pegar agora as configurações aqui do Figma. A última coisa que eu preciso fazer aqui de importação é importar a fonte. Então,
fonte Inter, Google Fontes. Que a fonte Inter é a fonte que eu estou usando aqui no meu design. Só eu apertar aqui, ó, Ctrl. É para você ver aqui, ó, do lado, que é uma Inter e ela é bold nesse caso. Beleza. Vou pegar aqui no Google Fontes. E aí aqui no Google Fontes eu vou colocar em Get Font, né? Se você tiver com ele maximizado, é só clicar em Get Font. Get Embed Code, ele vai te dar o código. Vou pegar esse código e vou colar aqui no meu read. Colado. Colei aqui no read. Deixa eu aumentar um pouco essa tela aqui. Diminuir um pouco mais o browser. Beleza. Tá? Agora estamos aqui no read. E beleza, já importamos tudo que a gente precisa. O último passo agora é importar as bandeiras, né? Então, deixa eu pegar o menu aqui do Figma de novo. Eu clico nessa bandeira aqui, exporto ela. E aí eu vou pegar a pasta minha, né? Vou colocar aqui, Review in File Explorer. Vou copiar essa pasta, vou colar aqui. E vou mandar ele salvar direto no public para ele facilitar para mim. Mesma coisa com a bandeira do Brasil aqui. Vou mandar exportar, BR flag. Só que ele exportou errado, então vou ter que arrastar aqui. Beleza. Agora tá certo. Eles estão na pasta public. Beleza, eu só coloco aqui na pasta public para deixar um pouquinho mais organizado. É um padrão que a gente utiliza. Então, no caso das importações, eu acho que é isso. Agora vamos para o CSS. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz em todo o CSS, tira a margem e o pad. Margem padrão dos elementos, né? Porque senão os elementos vêm com configurações padrões de estilização e não é o que a gente quer. E o box sizing, a gente vai colocar border box, porque aí ele faz um cálculo mais correto de como vai ficar o tamanho dos nossos elementos. Esse cálculo mais correto é porque a gente usa o espaçamento interno, que é o padding. E às vezes, por exemplo, você tem um elemento de 100 pixels e você adiciona um espaçamento interno de 8 pixels. Se você não usar o border box, esse elemento vai ficar com 108 pixels. Só que às vezes não é isso que você quer fazer nesse cálculo. Se você usa o border box, esse tamanho ainda vai ficar 100 pixels. Só que o padding vai ser 8 pixels desse tamanho. Então é um cálculo melhor que a gente faz. E o font family aqui a gente vai adicionar um Inter, vírgula, sans serif. Se ele não conseguir pegar a fonte Inter, ele vai pegar uma fonte sem serifa, que é o fallback. E é isso, beleza. Agora vamos adicionar primeiro as cores, né? Então eu vou adicionar aqui um root. E eu vou adicionar essas cores por meio de variáveis, né? Então, background color. Eu vou adicionar ela como sendo essa cor aqui, né? E essa cor, que cor que é? Vou abrir aqui para ver. 18, 17, 17. Vou copiar tudo aqui de uma vez para ficar mais fácil. Copiar esse aqui e copiar esse aqui. Todos são versões de branco e uma aqui é preto, né? Então é bem simples. Então vou colocar aqui background color vai ser assim. Primary color a gente vai colocar FFF. Nesse caso a gente não precisa repetir o F até o final. Secondary color a gente vai usar CD, CD, CD. E tertiary a terceira cor mais importante do nosso site, a gente vai usar esse aí, 999A9C. E aí a gente consegue conferir essas cores, né? Porque ele aparece aqui pra gente no VS Code. Então tá tudo legal. E por que eu vou colocar por meio de variáveis? Porque vai ficar mais fácil da gente utilizar onde que a gente precisa. Certo? Beleza, as cores a gente já definiu. Agora bora definir as fontes, né? Então vou colocar aqui, ó, no comentário, fontes. Então aqui eu tenho esses tamanhos de fonte que a gente precisa colocar. E vamos pela lógica do HTML, né? Esse aqui começa com H1, esse aqui é o H2, esse aqui é o H3. E aí, como tem esses dois aqui embaixo, eu posso colocar um P de parágrafo. E esse aqui pode ser um span. Então é isso que eu vou fazer. H1, um H2,
um H3, um P e um span. E aí que são o de H1 e H3 são os títulos, o P parágrafo e span é o textinho que a gente vai ter. Vou colocar aqui, font size 32 pixels, vai ser 2 RAM. Por que a gente vai utilizar o RAM? Porque o RAM ele é responsivo, é uma unidade que atualiza de acordo com o tamanho da sua tela, né? Então, tem telas, por exemplo, que o pessoal usa lá com 200%, e se você usar um valor que não é variável, ela vai estourar, né? O tamanho, ou sei lá, pode ficar ruim. O RAM ele se atualiza com o tamanho da font size padrão. O tamanho padrão é 16 pixels. Então a gente faz aqui o cálculo 32. Certo? E aqui agora a gente vai usar esse aqui, vai ser na metade, então 1.5. É o meio termo. Esse aqui vai ser 16, então é um RAM. Esse aqui vai ser mais ou menos na metade, né? Seria 1.25 RAM. Não, pera aí. 75 RAM, algo assim. E esse aqui, font size, seria 0.6 RAM. Algo desse tipo assim. Beleza. A fonte está definida. Agora vamos definir o body da nossa aplicação, né? Primeira coisa, a gente precisa definir o HTML aqui. E eu vou colocar no HTML aquela cor que a gente definiu como background color. Porque se a gente ver o site aqui, deixa eu tirar. Ele usa essa cor aqui por trás de tudo. Então eu vou colocar ele direto no HTML, que é a cor que está mais atrás do nosso site. E eu vou dar um tamanho mínimo aqui para ele, uma altura mínima. Então vou colocar height, min height na verdade. Altura mínima de 100 VH. 100 VH é 100% da altura do nosso dispositivo, seja esse dispositivo qual for. Então já vai dar certo aqui pra gente. No HTML é isso. Só que o nosso body, se você olhar o nosso design, ele tem esse tamanho reduzido, né? Então ele vai ficar sempre ocupando aquele espaço centralizado. Eu defini aqui, ó, 672 pixels. Aí para esse caso a gente pode colocar esse pixel travado mesmo, não tem nenhum problema. Mix widget 672 pixels. E só que o problema é que quando a gente fizer isso, ele vai jogar o nosso body para o lado, porque ele vai ter um tamanho pequeno, mas ele não vai ficar centralizado. Para a gente centralizar ele, a gente usa o margem alto. Beleza? Então é isso. A gente vai ter esse cara aqui, margem alto. E a última coisa seria o tamanho da imagem 32 por 32. Mas aí isso aqui a gente vai definindo. Deixa eu pensar aqui se já é o suficiente pra gente. Beleza, vamos lá. Tá, vamos começar aqui pela parte mais fácil aqui, mais fácil entre aspas, né? Que é o header. Então, blog e as bandeirinhas. Então, vou montar aqui um header. Deixa eu vou rodar o live server aqui. O live server, ele vai rodar o nosso HTML. Deixa eu pegar aqui. Beleza, já estamos com tudo preto aqui, né? Já é um bom passo. E agora a gente vai adicionar o nav. Né? De um lado vai ficar a parte de blogs, que vai ser um link. Então, blog, ou blog, sei lá. E aí a outra parte vai ser uma div, porque vai ter duas imagens lá. Então vai ter uma imagem CRC public br flag. E vai ter uma outra imagem que vai ser o en flag. Beleza. Ó, e aí, a gente está vendo aqui que já está centralizando, né, o nosso body quando a tela está muito grande. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Né, quando a gente tem essa tela desse tamanho aqui, por exemplo, já vai centralizando. Uma outra coisa que eu vou adicionar no body aqui é porque quando a tela for menor, ele vai ficar no canto da tela. Eu não quero isso. Eu quero que ele tenha pelo menos um mínimo de espaçamento aqui. Então eu vou vir aqui no meu body e eu vou colocar aqui, ó, padding. Vou colocar um RAM aqui pra ver.
Aí, ó, ele já vai sair dali e quanto menor for, ele vai adaptar e vai deixar esse espacinho, né? Esse respiro pro nosso design. Certo? Então bora aqui pro HTML de novo. Só que tá um em cima do outro, né? Porque é o padrão do HTML, né? O padrão de alguns elementos. Então como que a gente faria para colocar um do lado do outro? É só a gente usar o flex nesse caso. Então o flex, adicionar aqui uma classe flex, display flex. E aí, se a gente colocar aqui, ó, na nave, flex, ele já vai colocar um do lado do outro. O outro problema é porque o blog está com essa aparência de link, né? Então, eu vou colocar aqui a all unset, que aí eu tiro essa configuração padrão dele. Só que se eu olhar aqui, ó, o blogs ele tá com a cor escura, né? Não é para ele estar com a cor escura nesse caso. É para todos eles estarem com pelo menos uma cor, essa cor primária aqui, pelo menos. Então eu vou colocar a cor padrão do nosso código, vai ser o primary color, né? E aí, caso o cara, o nosso design precise de uma cor secundária ou terciária, é só a gente definir aqui por meio de classes. Então vou criar duas classes, secondary color, o nome da segunda classe, color var secondary color, e a gente vai adicionar uma terceira classe aqui, que vai ser a tertiary color, que vai ter a variável tertiary color. Beleza, então temos essas três cores. Se a gente olhar aqui no design, flex, tá bom, colocou um do lado do outro, mas como que a gente faz para espaçar os elementos? Então vou pegar aqui e aqui mesmo no CSS eu vou criar duas classes a mais, align center, que vai basicamente ser align items center, para centralizar eles na posição vertical, porque às vezes tá vendo aqui que o blog está um pouquinho mais alto do que as bandeiras. Então o align items vai centralizar eles pra gente, e a gente vai ter um justify between, que basicamente do inglês é justifique entre, né? O between é entre, então ele vai dar um espaçamento entre os elementos. Então justify content space between, como está dizendo aqui, adiciona um espaço entre os elementos, space between. Beleza, então vou vir aqui e vou adicionar as classes que eu acabei de criar. Line center, ó, já centralizou aqui o blogs, e space between. Justify between. Escrevi errado. Justify between. Beleza, ó. Já ficou alinhado do jeito que tem que ser. E o bom é porque se a gente redimensionar esse site nosso, ele ainda vai funcionar independente do tamanho da tela, né? Legal. Ele já fica responsivo pra gente, certo? Responsivo, para quem não sabe, é funcionar tanto numa tela pequena quanto na tela branca. Na tela grande, tela branca não. Beleza, então temos aqui algumas coisas já. Temos esse blogs aqui. Vamos lá adicionar algumas coisas a mais. Vamos lá. Vou colocar lá o meu blogs. Na verdade esse blogs aqui, ele era para ser um H2. Vamos ver como é que vai ficar se eu colocar ele no H2. Ele ficou um pouquinho grande, né? Um pouquinho grande até demais. Porque será que... eu tô dando um zoom. Aí fica difícil. Beleza, agora eu tirei o zoom, aí ficou num tamanho ok. E aí a gente tem a div lá com as imagens e tá tudo certo. Beleza. Uma outra coisa agora é a gente já começar na nossa parte principal, que é a main, né? Então a main vai constituir de meus blogs, esse botãozinho de novo e esses cardzinhos aqui. Beleza? Então bora lá.
criar aqui um main. Aqui vou criar um H1, meus blogs. Só que essa cor do meu blogs, ele já é uma cor um pouquinho mais escura. Eu acho que ele é a tertiária aqui. Vamos ver. Tertiária. Color. Vamos tentar aqui pra ver. Beleza, e já pegou uma cor mais escura, que é legal. E agora a gente vai adicionar o bottom. A gente usa o main também, porque a gente identifica aqui essa parte principal do nosso site. E aqui vai ser um novo. Beleza, o bottom depois a gente estiliza. E aqui vai ter uma lista, né? Que é essa lista de sites aqui. Vou criar uma UL, que é uma lista não ordenada. E vou criar duas LI. Beleza. Nessa LI, se a gente for identificar, aqui tem um quadrado. E aqui vai ter um outro quadrado, que vai ser as visualizações. Então, é isso. Vou vir aqui nesse LI e eu vou criar como criar um site. Vou colocar ele no H3, que é menorzinho. Como criar um site. E aqui embaixo dele vai ter um spamzinho. Vou colocar aqui como spam. E lá do outro lado vai ter um outro spam, que é esse outro cara aqui. E aí a gente consegue adicionar a classe da color tertiary nele e a color tertiary nesse cara aqui. Uma outra coisa importante que eu esqueci é de adicionar o peso da fonte também. Então, porque é importante, porque o peso da fonte vai basicamente estabelecer a hierarquia do nosso código. Por exemplo, uma fonte mais pesada tem uma hierarquia mais forte. É o que atrai primeiro o olhar de quem está usando o nosso site, né? Então, usarei aqui uma cor forte, uma fonte weight mais forte para cá. No H2 eu colocarei 500, no H3 400. No P eu vou colocar uma cor bem fraquinha, um peso bem fraco, que vai ser 200. E no spam eu vou colocar um 400, só por causa do nosso estilo do nosso site é assim, beleza? Então temos aqui já como criar nosso site, como criar nosso site. Vou pegar o texto aqui para ficar mais visível de como vai ficar. Aqui eu vou trocar para isso aqui. E aqui eu vou trocar para isso aqui, de visualizações. Beleza. Temos aqui. O problema é que já tem essa bolinha aqui, né? Que essa bolinha é horrível. E a gente tem que tirar essa bolinha daí. E uma outra coisa é, esse 80 visualizações não vai estar dentro de um outro LI. Ele vai estar dentro desse mesmo LI. Só que para a gente estabelecer que um é o quadrado e o outro é o outro, a gente vai colocar o H3 e a div. Não, o H3 e o spam numa div só. Porque aí ele consegue separar os dois. Beleza? E aí a gente vai adicionar aquela classe que a gente sabe que é o flex. E aí vai ser igualzinho a classe aqui de cima. Ó, já ficou show de bola. Uma outra coisa que eu não gostei aqui é que a cor dele ficou meio escura. Color primária. O nosso site, que eu não entendi porque que ele pegou uma cor escura assim. Deixa eu ver. Eu acho que pode ser por causa do peso dele. Vamos entender. Font weight. Deixa eu colocar uma cor. Mas a color dele mesmo. Não é um FFF aqui. Por quê? Entendi por que ele pegou uma cor mais escura. Pera aí, vamos analisar. O H3 ele tá aqui. Var primary color, tá bom. Será que em algum lugar... Ah, tá, eu estabeleci essa classe na main, então fica complicado. Na main não dá pra gente adicionar uma classe ali, senão ele ia pegar a cor em tudo, né? E aqui, por que não tá pegando aqui? Color. Deixa eu ver. Uai. Deixa eu entender. Tertiary color.
Ah, tá, eu troquei, inverti. Beleza, agora estabeleci aqui. Agora vamos tirar essa bolinha, né, da lista, né? Porque toda vez que a gente adicionasse um LI, ele ia criar essa bolinha. Então vamos tirar ela. Como que tira a bolinha? A gente vem aqui, vamos colocar o L, list style none. Beleza? Já tirou aquela bolinha de lá, certo? Então, vamos lá. O que falta agora pra gente é espaçamento, né? Então, como que a gente cria espaçamento? Com margem e com padding. Eu vou adicionar aqui algumas classes. Uma margem pequena primeiro, que é espaçamento entre itens, né? Então, MT1 margem top. E aí, MB1 seria margem bottom. Que daria esse espaçamento de 16 pixels, mais ou menos. Aí eu vou querer uma classe que dá um espaçamento muito maior, que vai ser MT4. Vai ser um espaçamento entre itens, né? Então vai ser um 4M. E eu posso adicionar aqui um MB4 também. Vai ser um margem bottom 4. Aí você me pergunta, por que a gente estabelece esse tanto de classe e não coloca para um item uma classe e já era? Por quê? Porque quando você faz dessa maneira, fica muito mais modular seu código e você pode usar essas classes em outros lugares, né? Então, por exemplo, imagina que você tem um monte de classes um monte de propriedades para um elemento só, mas você tem vários elementos que compartilham das mesmas classes. Então, para que você teria elementos que compartilham as mesmas propriedades e os mesmos valores, sendo que você pode ter uma classe que já define isso aí para você em vários elementos, entendeu? Não faz muito sentido a gente fazer dessa maneira. Esse é o meu ponto. Então, vou colocar aqui, ó, MT4. Já dá aquele espaço muito maior, né? Dá um respiro pra gente. Aqui no button. O button ele vai ficar entre os dois. Então, MT1. E um MB4 aqui pra gente ver. Pode ser um MB1 também. Aqui. Não, na verdade eu deixo um MB4 aqui. Para dar um respiro. Se vocês quiserem ser muito puristas, né, a gente poderia adicionar um espaçamento menor aqui para baixo, mas esse aqui já funciona para mim, beleza? Já tá muito parecido já com o design que a gente precisa, isso é muito bom. Agora a gente vai adicionar a última coisa, que vai ser um href que vai mandar para a página de posts. Por que a gente tem que ter uma página de posts? Porque eu quero mostrar para vocês como que funcionaria essa página de multilinguagens usando várias páginas HTML, né? É igual eu fiz no último post, só que isso aqui vai ficar muito mais fácil de você modelar e com as melhores práticas, etc. Vamos lá. Posts.html. Vamos adicionar aqui um arquivo. Posts.html. Beleza. Eu acho que assim tá certo, vamos ver. Beleza, ó, já tá mandando a gente para um outro lugar. E aqui ele já tá mandando a gente para cá. Tá. Então vou copiar esse código e eu vou jogar lá pra gente ver. Ó, beleza, já funcionou. E se eu clicar aqui em cima, você não tá vendo diferença, né? Porque não tem diferença entre os dois. Mas se eu tirar aqui, ó, o L, ó, tá vendo? São dois arquivos diferentes. Última coisa que eu vou fazer aqui para ficar finalizado mesmo, finalizar isso aqui tudo, duas coisas na verdade. Colocar essa cor aqui para ser terciária e estilizar o nosso botão. Então vamos lá, class tertiary color, e aqui a gente vai colocar um botão. A gente pode criar uma classe para esse botão que vai ser primary button. Tá. Como que vai ser o primary button? Primeira coisa, a borda dele não existe, para ele tirar essa estilização padrão. O background dele vai ser var primary color, e a color dele vai ser var background color, para dar para escurecer o texto, né? Agora a gente vai precisar de um pad, que é espaçamento interno,
Então lembrando do padding, é o reloginho, né? Não sei se eu já falei isso em outra aula, mas devo ter falado. Então padding, espaçamento interno. Como que funciona? A gente tem top e bottom também, left, né, esquerda e direita. Então top, bottom, left e right, certo? Então quando a gente for definir o padding, para definir numa propriedade só, a gente pode usar o esquema de reloginho. Como que funciona? Ao relógio A para cima, para direita, para baixo e para esquerda. Sentido horário. E aí a gente consegue estabelecer esses valores. Então para cima, um rem. Por que eu vou colocar um valor menor para cima? Porque lá no meu design, esse tamanho aqui, ele é menor em cima e maior dos lados. Então, um rem, na direita 2 rem, embaixo um rem, na esquerda 2 rem. Rem. Beleza, aí ó, já temos o nosso botão. Se você quiser ainda, a gente pode diminuir um pouco mais esse espaçamento aqui, de cima e embaixo. A gente pode colocar aqui, ó, 0.5 rem. Ficaria um pouco mais parecido com o tamanho de um botão mesmo, real. E aqui a gente pode colocar um border radius para arredondar a borda. Eu vou colocar aqui um arredondamento bem pequeno, só para ficar com o aspecto de botão mesmo, bem moderno. E é isso, ficou show. Só que aqui a gente também tá vendo que repete esses dois valores. Em vez da gente repetir eles, a gente pode cortar. Por quê? Porque em vez de ser para cima, para direita, para baixo, para esquerda, a gente pode colocar esse primeiro valor para ser para cima e para baixo. Então ele vai aplicar 0,5 rem para cima e para baixo. E para direita e para esquerda, 2 rem. Então a gente faz isso. E aí a gente deixa o nosso código com menos linhas, mais simplificado. Beleza. Agora, última coisa. Vou pegar esse cara aqui. E eu vou copiar ele. E aí a gente pode fazer aquele esquema de... ó. Ele está precisando de uma margem entre os elementos aqui. Deu uma margenzinha, né? Importante, porque ele agora, ele colocou tudo na mesma linha, né? E a gente tinha colocado ele para lá. Só que por que ele colocou na mesma linha? Porque a gente adicionou um anchor. Então, para a gente arrumar isso, a gente tem que trazer a classe para o anchor, em vez de deixar a classe no LI. Aí, beleza. Agora ficou assim. E vamos adicionar uma margem aqui, MT1, para ver. Beleza. É isso. Aí todas as classes aqui posteriores precisariam de um L1. Se você não quiser fazer dessa maneira, né, adicionando um MT1 toda vez, tem um jeito mais fácil de fazer isso, que seria, não é mais fácil não, né, mais, digamos, responsivo, mais fácil de você atualizar depois. Vou adicionar uma propriedade flex, só que no flex a disposição padrão é um do lado do outro. Eu quero ele em coluna, então vou colocar aqui, flex call, flex direction column. Na verdade, eu vou colocar flex column. Beleza? E aqui uma última coisa que eu vou precisar é de um gap. O gap, ele é uma propriedade do flex, gap 1. Vou colocar aqui. Ele é uma propriedade do flex que basicamente vai deixar um espaçamento entre os elementos. Beleza? Então é isso. Vou chegar aqui. Vou colocar um flex column. Beleza? E agora a gente vai adicionar um gap 1. Que ele vai adicionar o espaçamento entre os elementos, né? Se a gente quisesse o espaçamento maior, colocaria aqui um gap 2, e a gente vai adicionar um gap 2. Seria 2 rem. Beleza, agora ficou show. Agora não tenho que mexer aqui. Beleza? E agora vamos trocar esse código aqui. Vou deixar esses mesmos valores aqui, porque não, troca aqui. 23, vamos trocar tudo. Beleza, como fazer um back-end, como criar um site, esses são os nossos posts, né? Uma última coisa, como é um link, ele tem que dar um ponteiro aqui pra gente, né? E não deixar o mouse normal. Então, vamos ver aqui, onde que tá o A? Aqui. Então a gente vai falar o seguinte, a hover, quando eu passar o mouse sobre o A, eu quero que você venha aqui e coloque o meu cursor para ser um ponteiro, um pointer.
Beleza, ó. Mudou o ponteiro. Aí eu jogo lá. Se eu quiser voltar aqui, eu volto aqui. Tá. Vou copiar esse index de novo. Vou deixar os dois sites como estão. E agora eu tiro aqui essa UL. É isso. Vou tirar aqui também. Tá. Agora se a gente for para a parte do post, ele vai ter aqui como criar um website e vai ter esse parágrafo aqui. Então eu vou adicionar esse parágrafo. Aqui na questão do site, na questão do H1 eu vou colocar um H2. Vamos ver meus blogs e eu vou tirar essa tertiary color aqui. Vou deixar o primário. Vou adicionar essa classe aqui, vou colocar um MT1 para dar um espaçamento. Mas eu preciso dar um espaço entre os elementos dentro do parágrafo, então eu vou adicionar o BR, que é quebra de linha. Então, vou adicionar até 2 aqui, para ficar mais legível. Beleza. E aqui, em vez de meus blogs, né, não seria meus blogs, seria como criar um website. É isso. Se fosse uma aplicação real, ia ser muito mais dinâmico essa questão aqui de como você ia pegar esses valores, certo? Mas como é uma aplicação simples, só para mostrar como que vai funcionar, ele fica dessa maneira, certo? Então, bora lá. Agora, como está finalizado já o nosso design final é esse, né? Deixa eu ver se isso não tem nada a mais. Blog... Eu acho que está bem parecido com o design final. Acho que ficou bem legal, certo? Agora a gente vai mesmo para a parte de fazer esse código aí, beleza? O código que eu digo de trocar as linguagens. Beleza, então agora para trocar essas linguagens, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer muito do que eu fiz no último vídeo, que é ter um arquivo só de linguagens, que vai se chamar languages.js. E você pode até, se você quiser, né? Você pode adicionar uma pasta aqui de scripts, ou se não uma pasta JavaScript, para deixar tudo separadinho. Aí sim seria a melhor maneira de você construir tudo disso aqui, né? Você pode ter uma pasta também de styles. Beleza? Só que aí o problema é para você fazer essa importação. Então, para fazer essa importação, em vez de ser direto no index, a gente vai colocar lá JavaScript /index, beleza? Para importar o index. E a gente não precisa importar o languages, por quê? Porque o nosso index vai importar o languages. Eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso. E aqui, para a gente importar o nosso CSS, eu vou ter que atualizar isso para ser no styles index CSS. Beleza? Agora sim a gente está com os melhores padrões de desenvolvimento e separação também, folder structure, que a gente chama. E aqui agora no post também a gente vai ter que adicionar a mesma estrutura lá. Então, na verdade eu vou copiar só as linhas, senão eu vou ter que refazer tudo e tá maluco, não dá não. Vou pegar aqui, essa linha aqui e pegar esse style aqui. Beleza. Tá, agora ficou show. Então agora 100% do nosso código, melhores práticas estão sendo aplicadas. E agora a gente vai pegar para o JavaScript mesmo. Primeira coisa, quando carregar meu site, eu já quero que ele pegue a linguagem, né? A linguagem para ver se tem que traduzir ou não o nosso site. Então a gente vai chamar aqui o onload, né? E vai fazer mudar linguagem. Vou chamar... Não. Vamos deixar tudo em inglês já. Change language, que vai ser uma função. E essa função vai receber um parâmetro. O que é um parâmetro? A gente passa um valor que a função vai receber do lado dela e ela vai determinar o que ela vai fazer com isso. Então vou passar aqui, ó, change language. Eu quero, importante, se eu colocar aspas duplas dentro de aspas duplas, ele me dá um erro. Por quê? Porque se eu colocar aspas duplas aqui, ele entende que eu estou fechando essa string. E nesse caso eu não estou fechando, eu estou querendo passar um parâmetro. Então, bota aspas simples dentro de aspas duplas. Beleza? Então aqui eu vou colocar o ptbr
que eu quero dizer para ele que a primeira linguagem, quando eu carregar o meu site, eu quero que seja em português, certo? E aí, lá naquelas bandeirinhas, né, aqui, eu quero que quando eu clico na bandeira, ou clique, eu quero mudar essa linguagem, change language, e quando for BR eu quero PTBR, e quando for em inglês eu quero ENG. ENG, né? Na verdade, é ENG, não. ENG. Beleza. Vamos ver primeiro se está funcionando o nosso JavaScript. Eu vou criar uma função, change language, vai receber esse parâmetro, e esse parâmetro vai ser uma linguagem, language. Console.log language. Ele não chamou nada. Vamos. Beleza. A primeira coisa que é importante aqui também. Primeira não, já foram várias primeiras coisas. Primeiras coisas. É que eu tenho que exportar essa função, porque como é um módulo, o nosso JavaScript, o nosso HTML não entende que isso aqui é para ser global, certo? Então, eu pego aqui window.changeLanguage, vai ser igual change language. Beleza, agora eu estou exportando. Exportando não, estou atribuindo ele direto no HTML. Ainda não funcionou. Beleza, vamos entender. Index. Eu coloquei isso aqui no lugar errado. Tem que ser aqui no body. Opa. Nem vi. Vamos tentar aqui agora. Ó, language PTBR. Beleza, vamos ver se está funcionando as bandeiras. PTBR e EN. É isso aí. Uma outra coisa aqui, a gente poderia dar um espacinho entre as bandeiras aqui. Depois. Mas aí, ó, já está trocando o nome da função. Beleza, parte 1 tá feita. Qual que é a parte 2? A gente entender primeiro onde que a gente tem que fazer essa tradução. Meus blogs precisa, novo precisa, tudo isso aqui precisa. O blogs, como é uma... dá para entender nas duas linguagens, não precisa traduzir. Mas o resto a gente precisa. E o que, que a gente faz com isso agora? A gente vai pegar esse texto, né? E a gente vai fazer um objeto onde o JavaScript vai comparar para a gente e vai pegar um valor. O JavaScript vai entender se esse valor tem que ser em português ou tem que ser em inglês, certo? Só que para isso ele vai precisar de um mesmo acessor. A gente já viu isso na outra aula de linguagens, mas eu vou repassar aqui. Então vamos pegar aqui primeiro, vou montar esse languages aqui. Vou colar aqui, beleza? Na última aula a gente fez esse objeto que chama todas as linguagens. Então se eu colocar aqui, ó, todas as linguagens .em.welcome, ele vai me dar como resultado welcome, certo? E se eu colocar isso aqui como aqui no meio PTBR, acessando assim com string, ele vai me dar bem-vindo. Por que que é legal isso? Porque só mudando esse acessor aqui no meio, né, em vez de em e PTBR, a gente consegue pegar os valores diferentes para nossa necessidade. E como que a gente faz para criar esse acessor dinâmico? A gente consegue chamar uma variável, né? A gente botaria aqui const language, por exemplo, PTBR, e passaria essa linguagem aqui dentro. E o resultado seria exatamente o mesmo. E aqui, em vez de vir em welcome, ele viria em bem-vindo, mas se fosse em, ele viria como welcome, certo? Então, muito legal isso aqui, porque a gente consegue acessar de maneira dinâmica. Beleza, então, para o nosso caso, aquela primeira vez, esse tipo de objeto dava certo. Só que, pensando melhor, uma melhor maneira de fazer isso seria separar cada texto pelo HTML. O que eu quero dizer com isso? Então, eu tenho aqui inglês e PTBR, tá certo isso. Só que eu quero identificar também qual página ele está. Então, eu vou colocar aqui um home, né, que é a página principal. Aí, se ele estiver na página principal, ele vai conseguir pegar essas traduções, entendeu? Se ele estiver na outra página, ele vai pegar outras traduções. Basicamente, é isso. Beleza? Agora aqui
a gente vai pegar esse index HTML, vai colocar um do lado do outro. E aí eu vou fazer basicamente um deparo aí, né? Vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui primeiro no PTBR. Eu vou colocar My Blogs. A convenção que a gente usa quando é lá no React é assim, então eu acho melhor que seja assim. A gente usa o assessor em inglês. O assessor nesse caso aqui vai se chamar My Blogs, né? Para a gente acessar esse valor a gente tem que colocar My Blogs. E quando for em inglês a gente vai usar esse mesmo My Blogs, entendeu? Só que dependendo de onde que a gente está, ele vai retornar meus blogs, ou se não, ele vai retornar My Blogs, entendeu? Depende de onde que ele vai estar. Ó, new vai ser novo, né? Que vai ser o para aquele botão ali, novo. E agora a gente vai adicionar esses três aqui. How to create a website. Como criar um site. E aí a gente vai colocar date e vai colocar views. Data e visualizações. Se a gente tivesse um projeto muito mais avançado com back-end, a gente já teria essas informações que ia trazer direto de uma API pra gente. Então, o certo é que a gente não fizesse isso na mão. É relativo a esse como criar um site, né? Porque seriam posts que viriam de um banco de dados. Agora aqui nos outros casos, né, como meus blogs ou novo, já seriam valores que não iriam mudar na nossa aplicação. Então eu teria que ter mesmo a tradução. Então, vou adicionar isso aqui. Beleza. Agora eu vou fazer isso pro back-end. Back-end. Ó, se eu apertar Ctrl A, eu consigo pegar os dois ao mesmo tempo. Back-end. Não, Ctrl A não. Ctrl Alt e setinho para baixo. Eu pego isso aqui ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, copiar esses aqui. Eu quero tirar só esse website para trocar por back-end. Então, setinho para baixo. Shift e setinho para o lado. E eu troco. Beleza. Agora eu vou colocar aqui em português como criar um back-end. E aí eu altero aqui para dia 23, esse aqui 40 visualizações. E beleza, né? É isso aqui. Agora esse aqui eu vou jogar aqui no chat GTP, né? Botar o robozinho para trabalhar. Falar aqui para ele. Values into English. Mandar ele traduzir os valores para inglês. Beleza. E aí aqui no inglês eu vou trocar para a linguagem do inglês. O ChatGPT já fez isso aqui, GPT fez isso aqui fácil pra gente, beleza? Tá, agora que a gente já tem todas essas linguagens mapeadas, como que a gente vai pegar cada um desses assessores aqui? Eu tenho uma ideia, né, a ideia minha que eu bolei na minha cabeça é o seguinte: a gente vai dar um atributo para esse HTML. Toda vez que a gente cria um atributo customizado, a gente pode usar aqui como data. Se a gente colocar data, tracinho, a gente pode criar um atributo novo, que não existe no HTML, mas a gente criou para nossa necessidade. Então eu vou criar aqui, ó, My Blogs. Beleza? E aí eu vou olhar para esse atributo, eu vou falar assim, esse aqui é My Blogs. Aí eu vou passar para esse objeto, e aí esse objeto vai entender se ele é português ou inglês. Beleza? Então como que a gente vai fazer primeiro esse entendimento, né? Vamos lá na função. A gente já está recebendo essa linguagem, certo? Então se a gente quiser já acessar, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser. Ó, tá vindo um objeto de lá que vai chamar All Languages. Aí você pode chamar esse objeto do jeito que você quiser, mas eu vou importar ele aqui. Importado esse objeto. Agora como que a gente vai fazer? Eu vou colocar All Languages ponto.
Não, acessar aqui, ó, com linguagem, certo? Vamos ver o que ele vai me retornar aqui já. Vamos ver. Olhando aqui. Aí ele falou que não está definido. Por que não está definido? Porque eu fiz aqui, ó, importação e não coloquei .js. É por causa disso. Então vou inspecionar aqui de novo. E quando eu inspeciono ele me dá esse home aqui. Como criar um back-end, exatamente com o que eu preciso colocar ali, certo? Então já está funcionando. A gente já fez esse teste, comprovamos que está funcionando ali o código que a gente precisa, né? Quando a gente fizer all languages com a linguagem que a gente está passando como parâmetro, ele vai me retornar aquele home lá, certo? Beleza. Só que a gente vai precisar de um segundo parâmetro, que é o segundo acessor, que vai ser o arquivo. Por quê? Beleza, eu vou lá, falo assim, tô na linguagem inglesa, né? Então, se eu colocar em, ele vai fazer all languages em, ele vai me retornar isso aqui. Só que eu não quero isso aqui, eu quero os valores que estão dentro do home ou que estão dentro do post. Então eu vou precisar de um segundo acessor dinâmico. E esse segundo acessor dinâmico vai ser, vou colocar aqui como file, e eu vou colocar um valor padrão para ele, né? Nesse caso vai ser home. O que é um valor padrão? Se eu não mandar nada no meu parâmetro, aqui, cadê o meu index? Se eu não mandar nenhum valor no meu parâmetro, né? Eu estou mandando só o change language ptbr, mas eu não estou mandando um file, né? Se eu quisesse mandar um file aqui, eu poderia. Mas como eu não estou passando nenhum valor para lá, ele vai pegar esse valor padrão que chama home. E aí eu vou pegar aqui, ó, file. Beleza, vamos ver agora o que ele veio. Inspecionar. Eita, peraí. Inspecionar. Ó, ele veio aqui um objeto e no objeto ele já tem os textos aqui que eu preciso. Beleza, vamos começar com MyBlogs. Então vamos dar um log no MyBlogs. .myblogs. Vamos ver o que ele vai me dar. Ó, meus blogs. Já deu essa tradução para mim, né? Legal. Já estamos com o texto na mão. Agora a gente precisa fazer essa linkagem de como fazer o texto entrar no nosso HTML. Certo? Beleza. Já estamos com a linguagem, já estamos com o arquivo. E agora a gente vai pegar esse texto. Então eu peguei aqui um código que estava lá no Stack Overflow para pegar elementos. O código de lógica mesmo, de como que a gente faz essa tradução, eu que montei. Mas esse código aqui de pegar todos os elementos, eu peguei do Stack Overflow. Que foi algo que estava fácil ali para mim. Então, eu peguei todos os elementos do body e eu vou fazer um for nesses elementos. Até que eu pegue todos eles. Vou pegar todos os elementos e eu vou ver se eles têm uma tradução no atributo deles, né? Porque aqui, ó, a gente criou aqui, ó, data translate myblogs. Beleza, se eu passar o myblogs para essa linguagem, ele vai me retornar essa string aqui, né? Para essa linguagem, para esse arquivo. Então, se isso for verdadeiro, eu quero alterar o texto desse elemento. Beleza, como que a gente faz para pegar esse elemento aqui agora? A gente vai precisar pegar e fazer uma verificação, né? E aí eu vou pegar esse atributo, que aí eu vou pegar, basicamente const, eu vou criar uma variável para ficar mais fácil. ToTranslate, element, ToTranslate, document.get element, não, como é que é mesmo? Get, attribute, beleza, vou colocar aqui, element e .get attribute, eu quero ver se esse elemento tem um atributo data translate, porque se ele tivesse atributo da translate, quer dizer que eu preciso, ele tem uma tradução para a gente implementar. Então, if element to translate, se existir esse atributo, vamos colocar nele
a tradução, né? Então, vou colocar elements na posição I, vai ser ponto text content, vai ser igual a all languages, na language, depois no file, e depois o terceiro acessor dinâmico aqui, que vai ser o element to translate, beleza? Complicadinho, né? Vamos ver se funcionou. Aqui já deu pra ver que não deu bom não. Mas vamos entender por que não funcionou, né? Como que a gente faz essa debugação. Element I, vamos fazer um console log em tudo. Element to translate. Element to translate. Esse é o modo de debugar no front-end, né? A gente faz um console log. Vou pegar aqui. Ele pegou null. Quer dizer que ele não está conseguindo pegar a tradução que a gente está... A tradução não, um atributo que a gente colocou lá. Vamos entender aqui. Elements na posição I. Get attribute. Data underline não, traço translate. Ué. Escrevi errado. Eu tinha que colocar translate. Aí, tá funcionando. Bom demais, bom demais. Bom demais. Então, nessa parte é isso. Só que, ainda assim, se a gente achar um elemento, né? Um elemento to translate, não quer dizer que ele tenha uma tradução correta, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma verificação adicional e vai ver como é que está esse elemento, que não é um elemento vazio, isso não é nulo, né? Então, só colocar ele aqui, isso aqui, e ele vai verificar se não está vindo nada errado pra gente. Então a gente já está alterando, já temos nosso site aí, multilinguagens, e o bom é que a gente não precisou de um arquivo novo, né? A gente está usando tudo no mesmo index.html, com as melhores práticas necessárias para isso. Beleza, e aí como é que eu faço para adicionar o resto? Né? Então aqui, ó, para adicionar o resto dos valores agora, eu só vou vir aqui, colocar aqui, ó, cadê? Novo. Então vou colocar aqui data, translate, new, porque é o new que está lá. Então novo, new. Aí se eu quiser alterar lá, eu posso vir aqui nas linguagens, né? Aumentar aqui, eu colocar para novo e new. Aí temos o nosso sistema de tradução aí. Bom demais, hein, galera? Bom demais. Aí a gente poderia traduzir os posts, né? Porque aqui eu já fiz mesmo essa lógica. Então eu só iria aqui, ó, colocar um data translate nesses posts aí também. Nesse post tudo. Então, pegar aqui, colocar lado a lado para ficar mais fácil. Eu vou adicionar aqui data translate, how to create a website. Aí aqui é date. E aqui vai ser... peraí. Aqui vai ser views. Beleza. Aí aqui, como criar um backend. Beleza. Backend date e backend views. Beleza. Tá. Beleza. E agora se eu mudar para inglês? Ó, aí nosso site aí com várias línguas, várias linguagens. Muito bom. Vou colocar ele aqui, ó, no tamanho normal. Aumentar um pouco para vocês verem. Aí aqui, português, vou colocar em inglês. Muito bom. É isso. Agora, última parte, é só mostrar como que vai funcionar para quando for um arquivo tipo posts aqui, né? Que a gente tem um arquivo de posts.
Aí para o arquivo de posts, como que vai funcionar? Mesma coisa, mesmo sistema que a gente criou, a gente vai colocar aqui um data.translate how to create a website. Vai ser o mesmo texto do outro, e aí a gente poderia até compartilhar entre os dois, mas o correto é que tivesse um para cada, né? Então aqui eu vou criar um posts, how to create a website, mesma coisa para esse, colar aqui, e nesse caso eu vou copiar isso aqui, colocar aqui, né? Porque esse aqui é a versão traduzida, esse aqui são os posts agora, que já tem a sua tradução do seu site, e aí, se você quiser ir para frente, vai traduzindo tudo que você puder. Só que essa tradução, como eu falei, o correto é que ela venha do back-end, né? Que seja um post traduzido no back-end e trazer pra gente, porque senão a gente vai ter um retrabalho aí de fazer essa tradução. O certo ainda seria automatizar muito dessas coisas, certo? Mas para uma necessidade mais básica, assim, se a gente criar dessa maneira, já fica legal. Então eu vou colocar aqui no posts, e se eu trocar para inglês, ele não vai funcionar ainda. Por quê? Porque ele... na verdade por duas coisas, né? O posts não está com um change language aqui. Então eu vou ter que vir aqui e trocar essa div e colocar aqui no posts. E também ele não tem nada no body dele. Então vou colocar esse onload lá. Beleza. Só que lembrando que a gente tem que passar agora, né, para o index, o arquivo onde que a gente está selecionando, né? E aí, esse arquivo, o arquivo que está agora, o padrão é home, eu teria que passar um arquivo posts para pegar desse acessor aqui. Então, eu vou voltar aqui no posts e eu vou colocar aqui, ó, vírgula, posts, que é o mesmo acessor que está ali. Beleza, e agora se a gente voltar lá no site, ó, já está em inglês e português. Eu não troquei aqui o texto do parágrafo porque é só para mostrar para vocês, né? Se vocês quiserem levar à frente esse projeto, pode levar, que é bem legal. E aí é isso, né? Uma outra coisa que é importante também aqui no arquivo JavaScript, uma última coisa que a gente vai fazer é pegar o padrão do código da pessoa que está utilizando, certo? Então, primeira coisa, eu vou colocar adicionar uma variável aqui, language to choose, vai ser igual à linguagem que está vindo. E aí, eu vou pegar e falar assim, se a linguagem for nula, eu vou querer trocar essa linguagem, language to change, para ser do documento da onde que está vindo isso. Então, do documento não, do computador da onde que está vindo isso. Então, se o meu computador tiver configurado para ver sites em inglês, ele vai pegar o site já diretamente em inglês, né, de maneira automática. Só que eu tenho que definir essa linguagem para vir como nulo primeiro, certo? Então, e esse language to choose aqui, eu vou ter que trocar ele aqui, né? E aonde que está o language, eu vou trocar aqui também. Por quê? Porque com esse valor variável, eu consigo estabelecer uma nova variável, né? E com essa variável eu consigo dar valor para ela caso ela venha nula. Então, eu vou pegar esse aqui. E quando que eu vou passar esse valor como nulo, né? Porque aqui eu estou passando PTBR, aqui eu estou passando em inglês, aqui eu estou passando PTBR, aqui eu estou passando PTBR. Quando eu carregar o meu site, eu quero passar ele como nulo. Porque aí ele vai entender da onde que está vindo essa requisição. Se está vindo de um lugar que está em inglês ou português. E aí eu vou passar aqui como primeiro valor no nulo. Porque o onload ele vai rodar essa função quando ele carregar. Então eu vou pegar aqui e colocar no onload null. E aí eu vou passar push como o segundo parâmetro. Vamos ver se vai dar certo. Ó, já deu certo, porque o meu site ele está configurado para ver coisas aqui em inglês, né? Ou será que é por causa do HTML? Vamos ver aqui. Vamos ver.
Eu acho que é por causa do HTML. Pera aí. É isso mesmo. Então a gente pega o site aqui, ó. A gente definiu a linguagem padrão para ele para ser como PDBR. Então a linguagem padrão dele vai ser PDBR e ele vai pegar essa linguagem padrão aqui no início, né? Se fosse para pegar algo do usuário mesmo, né, a gente teria que entender como é que faz isso no browser. Eu acho que eu nunca fiz algo assim. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. E aí a gente já volta pro vídeo. Eu achei um código aqui. Quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Eu achei um código aqui do Stack Overflow. E vamos testar esse código aqui, né? Primeiro tirar esse var horrível. E trocar para um const, que é uma constante. Variável constante não vai mudar esse valor. E vamos ver como é que ele vai vir aqui primeiro. E inspecionar ele. A linguagem é PTBR. Beleza, ele entendeu que o meu navegador ele é por PTBR. Tá bom. Então, eu vou colocar essa linguagem ali. Né? Só que qual que é o problema? Eu não quero que ele erre essa linguagem de jeito nenhum. Então, tem que ser ou em ou tem que ser PDBR. Certo? Porque se imagina que o cara tá acessando da França, por exemplo, ou de outro lugar, e aí ele vai procurar a tradução e não vai ter nada, e o site nosso não vai aparecer nada, né? Então isso aí também é um problema. Então a gente vai dar duas opções aqui para essas linguagens, né? Options, colocarei aqui como ou ele vai ser inglês, né? Ou ele vai ser PTBR. E aí eu tenho que colocar isso aqui no array, porque são variáveis compostas. E aí eu tenho que ver, vou fazer primeiro uma checagem aqui, ó. Options.includes user length. Opa. Vou colocar aqui console log. Inclui. Meus logs aqui são bem maluco mesmo, o jeito que eu faço esse console log. Mas na minha mente dá tudo certo. Tá. Tá não. Então certain element console log user length. Vamos ver esse user length como que tá funcionando. Não, vamos lá, vamos ver. Vamos inspecionar ele. Beleza, ó, o userlang ele veio como PTBR. Tá. E por que ele não entrou aqui? Options.includes userlang. Vamos tentar passar isso aqui como dinâmico. Porque eu não tenho certeza se ele está vindo como string. Vamos ver lá. Não veio ainda não. Como é que tá lá? Pera aí. Userlang PTBR sim. É verdade. Ele tá com PTBR maiúsculo, rapaz do céu. Vou colocar aqui esse PTBR maiúsculo. Na verdade, é só eu dar um lowercase nele, então não tem problema. Vou colocar esse cara aqui. Na verdade eu posso colocar assim. Aí eu posso colocar ele dentro de uma chaves. Espera aí, a chaves assim. E aí eu posso colocar ponto do lowercase. Beleza. Ele botou ele tudo direto. Tá bom. Ó, ele falou aqui pra mim, inclui. Se ele inclui, quer dizer que eu posso colocar essa linguagem pra gente, né? Então, aí eu venho aqui e coloco aqui, ó, language to choose vai ser igual a userlang. E aí
eu vou... Beleza, se não, a gente vai fazer aqui, ó, language to choose. To choose vai ser... não, na verdade já tá padronizado lá. Se não trocar essa linguagem aqui, ele vai pegar aquela linguagem lá de cima, que é a linguagem padrão nossa, querendo ou não aí, então... Na verdade ele vai pegar esse nulo aqui. Vou ter que colocar esse else aqui de qualquer jeito. Language to choose vai ser igual PDBR. E aí agora a gente tem um site inquebrável. Brincadeira, nenhum site é inquebrável. Olha lá, já deu um problema aqui. Na linha 23. Undefined posts. Undefined posts? Ué, undefined posts como assim? Index change language. Deixa eu ver. Temos o PTBR aqui. E quando eu carrego o site, ele estava caindo lá no undefined. Ah, é verdade, porque ele não tá colocando ele como lowercase aqui. Eu só tava vendo se ele existiria. Aí fica difícil, né? Por isso que ele pegou o undefined lá. Então vamos ver. Se pressionar. Troquei. Pegou o padrão. É isso. Pegou o padrão. É isso. Como que eu mudo o navegador? Pera aí, galera, que agora eu tô numa viagem aqui. Language. Porque aqui eu tô no... eu tô no Chromium. Deixa eu ver se aqui no meu Brave vai pegar. Ah, rapaz. Move tudo é top. Display Brave in this language. Relaunch. Vamos ver. Ainda não pegou não. Estranhíssimo. Vou matar esse site aqui, rodar ele de novo. Pegar aqui. Não mudou não. Preferred language. Spell check for English. Translate, não precisa de translate não. Ué. Que estranho. Será que ele tá... pode ser que ele tá mandando um outro tipo de língua aqui. Quer ver? Vamos fazer um log de novo. Navigator Language. Vou fazer um console log nesse userlang aqui. Userlang. Beleza. Bora entender aí. Aí, ó. Ele botou como em us, que é inglês, só que dos Estados Unidos. Então ele tem um tracinho us, né? Então, vamos fazer um depar aqui, né? Ai. Vou colocar aqui, ó. If... Na verdade... Late options. Vou colocar um objeto. Se o cara vier com em us, eu vou traduzir ele para em. Então, vou colocar aqui, ó. Let... Na verdade, eu vou colocar aqui, ó. Let userlang. E aí eu vou falar assim, ó. Userlang vai ser igual translate options userlang. Vamos lá. Opa! Aí sim, o padrão meu tá como inglês agora. Porque é como se eu fosse dos Estados Unidos, então ele vem com esse padrão inglês, né?
que aí traz outros problemas, né? Porque quando eu mudo de um website pro outro, né? De uma rota para outra, ele não persiste isso aqui. Então, como que a gente poderia fazer? A gente poderia usar o local storage, né? Só que essa aula já está bem grande, então se você quiser sair agora, pode sair, né? Mas se quiser ficar, a gente vai ver a local storage agora. Como que funciona o local storage? Ele vai salvar uma configuração na sua máquina e quando eu estiver em outras páginas, ele vai pegar ela e vai entender qual que é a configuração que salvou lá, certo? Então depois que ele fizer toda essa verificação aqui de linguagem, eu quero salvar isso aqui no local storage. Então localstorage.setItem, aí eu vou colocar aqui language to choose, beleza? E aí quando ele for nulo, né, que aí vai ser a primeira vez que ele vai carregar o site, eu quero verificar esse local storage. Então vou colocar aqui, vou colocar aqui local language localstorage.getItem, e aqui eu vou colocar como lang. E aí eu vou pegar essa linguagem, né, entender se esse cara já tem essa linguagem local, eu não preciso fazer nenhuma dessas verificações aqui, certo? Então eu posso extrair isso aqui para uma função que vai ser uma função que vai chamar const get language, certo? E essa função vai ter que receber uma linguagem, né, que a gente vai passar do outro lugar aqui, language to choose vai ser igual a get language, e aí bota lá language, e ele vai retornar pra gente o language to choose ali no final, certo? Que vai ser aqui, ó, depois que ele fizer toda essa verificação, ele vai retornar pra gente ele vai retornar pra gente aqui o language. Cadê? Language to choose. Get language, eu passo esse language. E aqui, na verdade, a gente vai ter que adicionar o outro language. Language to return. Tá ficando um pouco confuso, mas é a lógica que temos que adicionar aqui mesmo. Porque eu não quero alterar esse objeto aqui original, certo? Então por isso que a gente tem que adicionar esses outros valores. Então esse language to return nada mais é do que o que a gente vai retornar. Então, aqui em vez de userlang, na verdade isso aqui ou isso aqui. E aí depois que ele fizer essas alterações aqui, ele pode retornar pra gente o language to return. Porque se não tiver nada para fazer aqui, eu quero que ele retorne a language original e não a gente ficar fazendo alteração direto no valor dela lá. Então isso aí é complicado, sabe? Beleza. E aqui eu vou ver se essa linguagem tá já guardada lá dentro do local storage, né? Se tiver guardado lá dentro, eu já quero retornar ele aqui. Então vou retornar ele aqui. Na verdade, se ele tiver dentro do local storage, eu não quero nem fazer essa checagem aqui. Ah, não. Quero sim. Tá certo. aí eu vou querer sim. Tá certo. Então, vamos ver aqui. Então, o meu site tá em português. Se eu voltar aqui... Não, tava em inglês. E agora se eu voltar lá para os posts. Ó. Olha aí. Agora persistiu. Agora tá em todo em português. E se eu colocar em inglês? E voltar lá. E ir pra cá. E voltar lá. Aí, ó. Agora a gente fez essa persistência usando o local storage. E agora o site tá, ó, fino do fino. Beleza, pessoal? Então isso aqui é como a gente faz, usando as melhores práticas. O código não é tão fácil porque a gente acabou de criar uma ferramenta de traduzir para tradução do nosso site. Então não é algo que era para ser mesmo fácil. Só que a gente fez aqui até usando relativamente poucas linhas de código para algo tão legal assim. E é um site usando melhores práticas de CSS, usando algo mais modularizado, né, para estilização,
algo mais modularizado na questão de arquivos, né? Não está tudo no mesmo arquivo, tem um arquivo para languages, um arquivo para index. Tá tudo usando aqui as melhores práticas possíveis nessa questão de usar um código vanilla desse jeito, né? O melhor que isso é só se você tivesse mesmo um site no React, né? Depois aí mais para frente, que tivesse lá o i18ln, que aí é o jeito certo da gente fazer essa tradução. Usando o back-end, né, para pegar esses posts e não dessa maneira que eu coloquei tudo colado na mão, né? Mas já é uma maneira de você fazer um blog aí muito fácil e um blog com várias línguas. E bonito, né? Ficou bem legalzinho. Então eu acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer sugestão de vídeo, comenta no vídeo. Se gostou, dá um like. Se quiser mais vídeos desses, longos ou mais vídeos curtos, é só falar. E é isso. Até a próxima, pessoal.